estava me perseguindo, eu não sei o que Deus vai fazer comigo, Davi pronunciou, mas aquela unção que eu recebi não vai morrer, eu vou dar o melhor. Ei, há pessoas que por causa do aperto estão deixando morrer a unção que receberam, trocando por um prato de lentilhas, deixando o seu pastorado para se aventurar. É isso que eu vou ter que falar. Estou até com vergonha que o apóstolo Joel está aqui, mas eu vou falar. Tem pastores que estão deixando o seu pastorado para viver marketing de rede. Ei, deixa eu te dizer algo. É porque eu tenho que estar no topo da pirâmide. Pirâmide é coisa do Egito, rapaz. Se liga nisso aí. Pessoas que caminhavam comigo, apóstolo Joel, começaram a entrar naquela Forever, aquelas coisas que eu não vou dizer o nome. Aí sabe o que aconteceu? Começou a entrar dinheiro. Aí eles disseram, pronto, eu saí do aperto. Estão quebrado agora o negócio. Ei, peraí, deixa eu voltar na palavra. Deus está dizendo, se conserta hoje. Hoje esse marketing vai ficar para trás, porque marketing tem nome. Eita, meu Deus do céu. Deixa eu te dizer algo. No momento do aperto, Deus quer trabalhar com você. Davi estava semeando para o futuro. Segunda coisa que eu aprendo, segunda atitude é a penúltima para acabar. Seremos levados do aperto para a prosperidade, quando não abrimos mão de acreditar que o nosso livramento virá do Senhor. Tem muito pastor achando que o livramento dele vem da política. O teu livramento vem do Senhor. Essa dificuldade não há de durar a vida toda, pois seu término já está determinado. A Bíblia diz em Daniel 6, que havia uma turma endemoniada, que se levantava contra o profeta. Levantar contra o profeta tem demônio. São homens que se incomodavam grandemente em ver a prosperidade daquele jovem, e arquitetaram um plano para destruí-lo. A Bíblia diz que Daniel vai parar na cova dos leões por causa disso, mas recebe livramento do Senhor. A Bíblia diz, meu irmão, no último capítulo, no último versículo do capítulo 6 de Daniel, Daniel 6:28, diz que Daniel prosperou. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã? Vem a cova, vem a caverna, mas há prosperidade te esperando lá do lado de fora. Você não pode deixar de plantar as suas sementes. E para acabar, seremos levados do aperto para a prosperidade quando persistirmos na semeadura. Preste atenção nisso, igreja. Provérbios 4 fala de 4 animais. Quantos animais? Dos quais destaco 2. A formiga, que trabalha no verão, que semeia, e quando chega o inverno pode descansar tranquila, porque o celeiro está abarrotado de provisão. E o segundo é o coelho. Não vai jogar no bicho não, hein? O segundo é o coelho. O coelho que é frágil, se esconde na fenda da rocha. Pergunta para o seu irmão com muito carinho, diz assim, você é formiga ou coelho? Agora pergunta de novo, vai semear ou vai se esconder? Ei, a Bíblia diz que todo aquele que rejeita o ensino e a instrução, a pobreza baterá à sua porta. Hoje não importa o aperto, o que importa são as sementes. O princípio bíblico não é ter para dar e sim dar para ter. É interessante, irmãos. Nós pastores, nós falamos de oferta, mas não queremos receber uma palavra de oferta, irmãos. Palavra boa não é a que conforta, é a que confronta. Então Deus está dizendo para você hoje, Mateus 25:21, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ei, servo bom tem muito, fiel tem poucos, meu irmão. E deixa eu te dizer, é no momento do aperto que você tem que fazer a sua maior semeadura. É no momento do aperto, você tem que pegar aquele checão de R$1.000 do especial do banco e dizer, eu vou ofertar no café do conselho hoje. Ei, no próximo café, você vai testemunhar que a cova ficou para trás, que a caverna ficou para trás, e Deus te levou para o lugar da adoração, meu irmão. Deus vai arrancar pessoas da caverna aqui, levar para Jerusalém, para adorar Ele em espírito e verdade. Como é que adora passando fome? Como é que adora? Não adora assim. Você, meu irmão, você adora quando você vai sair desse lugar de aperto. Eu saí do lugar do aperto. Glória a Deus. Eu tenho aprendido com essa palavra. Lá na igreja são 40 minutos de palavra de ofertório. 40 minutos. E há 4 anos atrás eu tinha uma Bíblia, um pandeiro, o apóstolo Joel, na garagem da minha casa. E eu disse assim, eu vou ungir carros importados. Tinha uns endemoniados perto que deram uma gargalhada satânica. Mas uns dias atrás eu estava ungindo Cherokee, Audi, na porta da igreja. E Deus está dizendo para mim, isso aqui, meu filho, é tudo meu. Então se você crer, profetizar.
Semear, eu vou fazer. Deus Traga um quer abraço fazer no lá na nosso sua ministério. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa... Você está no texto aí, Deuteronômio 8, 7 a 9, é isso? Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos, que saem dos vales das montanhas, terra de trigo, cevada, de vides, figueiras e romeiras, terras de oliveiras, de azeite e mel, terra que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Fala, eu recebo. Você sabe muito bem, querido, que o maior desafio de Moisés e o maior desafio de um líder não é tirar a pessoa de uma geografia, mas o maior desafio de um líder é mudar a sua forma de pensar. Moisés, ele investiu durante um bom tempo antes de entrar na terra, e ele mesmo, antes dele morrer, aonde ele ministrou a nação de Israel no texto de Deuteronômio, querendo dar a eles, uma possibilidade, antes deles chegarem ao lugar da promessa que Deus tinha para a vida deles, eles entenderem como seria esse lugar. A verdade é que um povo que viveu durante muito tempo no deserto, você sabe que para que eles possam agora assimilar esse novo lugar que Deus tinha para eles, não mudaria nada se eles não tivessem uma mudança de mente. Por isso, quando é ensinado para eles, olha, essa nova terra, esse lugar, é um lugar onde o fruto que vocês vão comer, chamado 7 frutos da terra, ele terá um paladar completamente diferente. Vocês comeram a vida toda maná, mas agora vocês vão começar a experimentar algumas coisas diferenciadas na vida de vocês. E o que isso mudaria? Você imagina, olhe para mim, alguém comendo a mesma comida durante 40 anos. Quando você muda o paladar, você muda a sensibilidade, porque nós não enxergamos apenas com os olhos, enxergamos também com a alma. Tanto que quando você fecha os teus olhos, você continua vendo algumas coisas, imagens que você tem na sua vida. Quando você muda as referências, eles começam agora a ter um pouco mais de expectativa quanto à vida, porque assim aconteceu conosco. Há muito tempo atrás, havia-se uma expectativa sobre Bíblia e sobre conhecimento. Mas quando você começou a pregar revelações, ensinar a revelação da palavra, muitas pessoas que lhe ouvem mais, já não ouve qualquer pessoa não, porque eles começaram a ficar mais aguçados, porque não quer comer só maná, eles começaram a experimentar o mel, começaram a experimentar a tâmara, o azeite, a azeitona, o pão, a cevada, e eles agora começam a sentir um paladar diferente na sua língua, e eles já não querem mais voltar para o maná. A questão, querido, é que para você mudar a sua forma de pensar, você precisa também entender que toda a sua conquista está conectada à revelação que você carrega. Por isso Deus quer nos trazer revelação para provocar mudanças exteriores. Por isso que Deus quer te trazer ensino, não só para debate, mas Deus quer mudar a nossa maneira de pensar. Eles ainda estavam no deserto, mas eles começaram a pensar de maneira diferente. Olhe para mim e veja uma coisa. Todas as vezes nós estamos diante de uma dificuldade, de um momento de crise no ministério, naturalmente nós achamos que é o pior momento. Todas as vezes que nós chegamos a um momento de embate, nós achamos que é um momento indesejado da nossa vida. A verdade é que a nossa opressão de hoje, normalmente é a nossa promoção de amanhã. Mas quando você está no meio dela, a gente não consegue enxergar com os olhos de Deus. Eu quero conversar um pouquinho exatamente sobre essa perspectiva de Deus em relação à nossa vida. Porque nós gostamos muito dos resultados, irmãos, mas normalmente nós não gostamos dos processos. Porque o processo é a parte mais dolorosa do resultado. Quando você tem uma visão e não tem a realização da visão, diz Daniel 2 que o rei Nabucodonosor ficou perturbado. Porque quem tem sonho, mas não sabe realizar o sonho, fica perturbado. E o problema é que um líder que tem um sonho e não realiza, o sonho do líder vira pesadelo da equipe dele.
Por quê? Porque ele fica querendo realizar, não sabe como, e põe uma equipe inteira desesperada, porque não sabe o que fazer, porque o líder não sabe claramente dizer às pessoas. Deus quer te dar uma visão e quer transformar o que é abstrato em concreto. A gente gosta tanto de Miriam, porque Miriam tocou o pandeiro. Tocou, mas fora de hora. Porque ela tinha que ter tocado antes de abrir o mar. Ela guardou. Enquanto o líder estava sozinho, ela também se omitiu. Atravessaram o mar, irmãos. Ela podia ter tocado aquele pandeiro atravessando o mar e dançando, adorando a Deus. Mas ela ainda deve ter ficado pensando, mas daqui a pouco o faraó ainda vem e mata a gente nesse meio ainda. Quando passa tudo, uma festa, tudo resolvido, faraó, todo mundo acabou, não tem mais nada, olhou de longe assim, aí a palavra de Deus diz assim, Miriam dançou mesmo. Porque tocar o pandeiro depois que o mar fechou, irmão, já abriu e fechou, qualquer pessoa faz. Eu quero ver os líderes que vão tocar o pandeiro com você, quando as coisas estão ruins. Quando você não tem nada, você tem só uma promessa na sua frente, e chega alguém e fala, eu estou com você, eu quero ver esses, pode dar salva de palmas ao Senhor, eu quero ver esses. Agora, quando eu falo de mudar essa representação, é exatamente você começar a olhar com os olhos de Deus. Se nossa visão, querido, está ligada à minha projeção, fale comigo, a minha visão está conectada com a minha projeção. Eu vejo com os olhos, mas eu projeto com a alma. Por isso em Coríntios 4 diz, que o diabo cegou o quê? O entendimento. Por que não cega os olhos? Porque ele cega o entendimento. Porque você não vê com os olhos só, você vê com a alma. E a nossa alma projeta, e os teus olhos vão na direção dela. Tem gente que é capaz de ir no lugar e ver uma coisa e outro ver outra coisa. Talvez você peça relatório de 2 pastores diferentes dessa reunião, um vai falar que foi uma benção, outro vai falar que foi mais ou menos, porque a gente vê o que nós projetamos. Talvez uma mãe que está grávida, uma mulher que está grávida, ela chega num lugar, ela vê carrinho de bebê, ela vê tudo, só que ela pergunta para o marido numa festa, então ela fala assim, marido, o que você viu o vestido da fulana? Vestido? Não vi nem ela eu vi, muita coisa que não veio. Você chega para a mulher, você viu aquele carro? Que carro, meu marido? Porque a gente costuma ver aquilo que a gente está querendo, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente projeta. Quando você começa a projetar com os olhos de Deus, você começa a perceber que algumas coisas elas mudam o sentido. Olhando a história mesmo de Moisés, quando eles chegam diante do Mar Vermelho, conhecemos bem o contexto, né? Montanha do lado, deserto Midian do outro, Mar Vermelho na frente, e a Bíblia diz que o faraó vinha, deu até música já, vinha o faraó e com seus cavaleiros, ia matar todo mundo. A questão é que se você olhar, antes de Deus falar para Moisés, diga ao meu povo que marche, Deus falou para Moisés o seguinte, diga ao meu povo que retroceda. Não foi para marchar primeiro. A gente só olha o que marchem. Mas antes de marchar, vai lá em Êxodo. Lá para o lado do capítulo 14. Diga ao meu povo que retroceda. Êxodo 14, 4, que diz assim, volte. Eles vão lá para Pi-Airote e ficam ali acampados. Agora você pensa bem. Nós fomos libertos. Está na hora da fuga. O faraó está vindo, o inimigo quer me humilhar. Eles estão ali até dizendo, mas será que não tinha túmulo suficiente lá no Egito? Por isso que trouxeram a gente para cá, para morrer? Mas Deus falou para Moisés, fale para o povo parar. Porque nem sempre, querido, você nem sempre olhe na sua vida que retroceder é perder. Muitas vezes retroceder é estratégico. Tem muitas pessoas que têm medo de retroceder. Mas não olhe com esse conceito na vida, porque muitos momentos é sábio retroceder. Porque você vai organizar o seu povo novamente, você vai se organizar novamente, para novamente você ter um grande resultado na sua vida. A questão é que eles retrocedem, o povo está reclamando, e Moisés está esperando. Eu estou esperando Deus mandar marchar. Até então, retroceda e fique parado. Só que o inimigo está chegando. O que você pensa com isso? Vem humilhação, vai ter morte. A palavra do líder não terá peso, porque a gente saiu lá do Egito na Páscoa, agora poderíamos atravessar logo esse mar, estarmos livres, a promessa se cumpriu, só que o inimigo estava vindo. Por que o inimigo estava vindo? Porque para eles era inimigo, para Deus era plateia. A questão, querido, é a forma de ver.
Às vezes nós não entendemos como Deus vê. Como que Deus, olhe para mim, ia fazer um dos maiores espetáculos da história da humanidade. Que tem gente que não sabe quem é Jesus, mas sabe quem é Moisés. Tem países que você não vê um quadro de Jesus, mas você vê do Mar Vermelho abrindo. Porque todo mundo conhece essa história. Como que Deus ia fazer um dos maiores espetáculos da história dele sem ter plateia? Quando o inimigo chegou, a plateia estava pronta. Agora Deus falou, agora sim. Agora levante o cajado e mande o povo marchar. Porque aquilo que para você é o inimigo chegando, para Deus é a plateia que está se reunindo para ver o milagre que vai acontecer na sua vida. Tem algum crente aqui recebendo a palavra de Deus para a tua vida? Diga glória a Deus! Amado, a mudança de mente é um ponto fundamental para o teu sucesso. Quando Moisés ele prepara as pessoas para a prosperidade, dizendo, olha, vocês vão para uma terra boa, essa terra tem frutos, essa terra tem prosperidade, essa terra tem rios. Para eles que vieram do deserto, administrar, querido, a vida no deserto é muito mais simples do que administrar a vida na prosperidade. Não pense você que ser crente na prosperidade é mais fácil, porque no deserto muita gente está procurando a Deus o tempo todo. Mas quando prospera um pouquinho, se esquece de onde saiu. Quando cresceres, querido, nunca se esqueça da fonte que você saiu. Nunca. Nunca se esqueça. O princípio de Davi é o seguinte: quando você está no curral, lembre-se do trono, que é a promessa que Deus tem para a sua vida. Mas quando você estiver no trono, lembre-se do curral de onde você saiu. Esse é um princípio que vai levar você a ser próspero sempre. Porque Deus não tem problema em prosperar ninguém, querido. O que Deus precisa é de pessoas que se lembrem sempre de onde você saiu. E a questão de Moisés era uma mudança de mente, porque administrar, querido, pessoas em crise é uma coisa. Você tem uma igreja onde se testa por pessoas em crise, você fala, vamos orar 5 horas da manhã, está todo mundo lá. Agora você administrar uma igreja em prosperidade, meu irmão, você passa uma luta. Porque o irmãozinho comprou um carrinho e já quer ir para a praia. Ele arrumou lá um dinheirinho, ele já começa a querer tirar férias de 40 dias da igreja, inclusive. Ele começa a mudar a mentalidade dele, porque Moisés estava dizendo, gente, tome cuidado, porque até agora a gente viu dependendo de Deus. Mas agora vocês vão trabalhar e vão prosperar muito. Só que vocês têm que se lembrar quem está prosperando vocês. Porque essa terra que a gente vai pisar, ela é boa, ela mana leite e mel. É a nossa promessa. Mas Deus sabia muito bem que o povo se esquecia. Tanto que lá em Oséias, você vai ver que Deus está dizendo através da boca do profeta Oséias. Ele está dizendo, venha que eu vou atraí-los para o deserto, e lá falarei ao coração de vocês. Por que Deus quer atrair o seu povo para o deserto? Porque no deserto somos mais sensíveis. Existem momentos que nós não ouvimos Deus, querido. Então Deus nos atrai para os lugares onde nós não temos mais nada para ouvir, a não ser a voz dEle. Mas se você aprender a ouvir Deus, mesmo na sua prosperidade, você vai ver que Deus vai só lhe fazendo romper cada vez mais. Agora, por que Deus manda o povo de Israel ir para Pi-Airote? O inimigo está vindo. Inimigo para eles, para Deus plateia. Deus tem uma forma de abençoar, que Davi ele escreve um salmo profético. O Salmo 23 ele fala assim, na presença dos meus inimigos. Você sabe que a nação de Israel, querida, ela é cercada por vários inimigos. Hoje, o que Davi escreveu no passado já era real e até hoje ainda continua sendo real. A pergunta, quando você vai, ou quando você for lá em Jerusalém, 2 pessoas, tá bom já, 5, né? Você vai ver uma coisa muito interessante. A pergunta é, como que aquelas pessoas conseguem prosperar debaixo de tanta pressão? Se tem inimigos, a gente vê o tempo todo na televisão. É um país pequeno, toda fronteira tem que ser vigiada, tudo é difícil, não tem território, a terra é como argila, então não tem frutos da terra no sentido natural, não tem água quase, tudo é mais difícil. Como que aquelas pessoas são tão ricas? Como que elas prosperam tanto? Como que elas influenciam tanto? Claro, querido, que o ambiente da necessidade é o ambiente mais criativo que existe. E muitas vezes Deus te coloca nele para você conhecer o teu potencial.
Porque às vezes você só se conhece quando você é provado. Quem está me entendendo, diga amém. Às vezes você não consegue nem você mesmo saber o que você pode fazer se você não entra num tempo que Deus está ali provando. Mas a pergunta é, por que Deus colocou aquele povo que é o seu povo em um lugar de tanta pressão? Porque Deus nos conhece e Ele sabe que nós funcionamos muito bem debaixo da pressão. Quando você aprende, querido, que o barulho ao seu redor, que as pressões ao seu redor, elas não vão nortear a sua vida, você terá um ministério de sucesso. Porque Deus disse através de Davi, na presença dos seus adversários, eu vou preparar uma mesa para você, que será a melhor mesa, eu vou ungir a sua cabeça com óleo, eu vou fazer o seu cálice transbordar. Quando o inimigo está chegando, 3 bênçãos estão sendo anunciadas para a sua vida. Quando você vê o inimigo chegando, você não vai gritar, meu Deus, você vai gritar, glória a Deus, porque algo grande está para acontecer na minha vida, porque de fato o meu ministério está fazendo diferença. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, mas faz isso bem alto em nome de Jesus. A questão é por que Deus gosta tanto de abençoar a gente na presença do inimigo e na pressão. Um dia eu falei com Deus assim, Deus só pode me abençoar só nós dois. Sem ninguém saber não. Fica só entre a gente. Mas Ele disse para mim, mas é na presença dos inimigos. Tem que ter plateia. Eu preferia não, mas Ele gosta assim. Aí vem, e Ele diz, olha, quando o inimigo chega, tem tipo de bênção que Ele não manda anjo anunciar. Ele manda o inimigo te anunciar. Quando você vai prosperar na sua vida além do normal, Ele fala que é na presença dos inimigos. Quando você vai receber uma unção nova, vai ungir a sua cabeça com óleo, está vindo alguma coisa muito grande na sua vida, Ele diz, mas eu vou reunir também inimigos. Você sabia que naquela noite da tua unção tinha inimigos lá também? Tinha, estava todo mundo lá. E Ele diz ainda que o cálice da tua alegria e do teu regozijo, que sabe que alegria tem a ver com a alma, né? Regozijo tem a ver com o espírito. Porque enteose é entusiasmo, tem a ver com algo, é Deus dentro de você. E o servo de Deus, o líder, quando ele tem entusiasmo e regozijo, não depende do que acontece ao redor dele, porque a alegria tem a ver com a alma. Você fica triste, feliz o dia inteiro, mas o regozijo ninguém tira de você, porque o regozijo é a convicção do Espírito de que o Senhor vai cuidar de você em todo o tempo. E Ele diz que o teu cálice vai transbordar de regozijo na presença do inimigo. Está dizendo, agora ele desiste, mas ele olha para você e fala, meu Deus, quanto mais pior as coisas para ele, mais ele cresce, mais ele prospera, mais ele é ungido, mais ele rompe, mais ele fica poderoso. Pode dar glória a Deus mesmo, pode receber em nome de Jesus. A questão é que tudo que eu e você precisamos, Deus já nos deu. A gente fica buscando fora aquilo que Deus já plantou dentro de nós. Às vezes, no nível da pressão que vivemos, acontecem grandes resultados. No livro de Juízes conta a história das mulheres que foram mãe de nazireus. Essas mulheres, elas geraram por 9 meses a sua própria libertação. Porque os seus filhos, ali em Juízes são 8 nazireus, 8 juízes, aliás, perdão, a maioria deles nazireus que são consagrados. Eles nasceram na esterilidade, todos eles consagrados para poder libertar o povo, que sua mãe também fazia parte do povo. O que você tem que entender, querido, que assim como as mães de nazireus, elas geraram sua própria libertação, o que vai libertar você está dentro de você. A semente já está aí dentro. O que você tem que entender é que você tem que começar a gestar e a gerar e acreditar que, como foi até dito aqui hoje, e já está mais do que dito, que muitos líderes estão buscando fora aquilo que Deus já te deu dentro. A tua prosperidade, que não vai depender de qualquer outra estratégia que tenha fora. A tua prosperidade está no seu chamado, está onde Deus lhe chamou. Eu sei que pessoas pensam diferente, eu respeito, mas aqui a Bíblia que eu leio, desde a minha adolescência, quando eu entreguei tudo para Jesus, fui ser pastor, já jovem, com 19 anos já era pastor, eu aprendi a depender de Deus, da sua palavra, da sua revelação, e nunca nada me faltou. Pelo contrário, Deus fez transbordar, já está até sobrando. O que eu quero dizer para você,
tua dependência está naquilo que Deus já lhe deu. Deus já lhe deu uma semente. Você tem que gerar o resultado dessa semente aí dentro de você. Fala para o teu irmão, tudo que você precisa, Deus já lhe deu. Está faltando convicção. Fala para ele, tudo que você precisa, Deus já lhe deu. Mas por que Deus trabalha assim? Porque Deus vai lhe dar, querido, o que você precisa para servi-lo. Fale comigo, Deus vai me dar o que eu preciso para servi-lo. Foi perguntado o que é prosperidade. Você sabe o que é, querido? Tem a ver com aquilo que você precisa para servir a Deus. Você tem hoje o que você precisa para fazer a obra que você está fazendo. Se você quer aumentar a sua prosperidade, aumente a sua obra. Porque a tua unção é do tamanho da tua missão. E a tua prosperidade é do tamanho do teu serviço. Vamos lá? Então o que você tem que entender? Eu não posso ficar dizendo, Deus me unja. Deus, eu quero mais unção, aqueles cultos de poder. Alguém põe a mão na sua cabeça. Irmãos, como que Deus vai lhe dar algo sem propósito? Pensa. Deus não vai lhe dar uma unção sem ser usada. Eu me lembro, há uns anos atrás, os jovens da igreja me deram um desafio. Eles fazem um congresso de jovens e põem temas, e esse congresso existe desde quando eu era o jovem líder deles, né? Depois o tempo passou, continuo jovem, mas as gerações são diferentes. Aí eles chegaram para mim e falaram, apóstolo, esse ano nós vamos falar sobre Sansão. E eu gosto muito de buscar algumas coisas diferentes. Eu falava, Deus, o que eu vou pregar? Quantos dias que eu vou pregar? Eles falaram, você tem 4 mensagens só nesse congresso. Eu falei, 4 é muito. Me dá só uma noite. Não, você vai pregar 4 mensagens, as noites são tuas. E eu sei que vem jovem de todo lugar do Brasil, e os que estão lá também são tudo fominha, e eles sentam lá esperando o que vai acontecer. Eu viajei muito aquela semana. Quando chegou o congresso, sábado, eu tinha começado a preparar a minha mensagem quinta-feira, as 4 palavras. Quando deu por volta de 11 horas da noite da sexta-feira, eu só tinha rascunhos, porque eu dizia assim, o que eu sei de Sansão todo mundo sabe. Eu quero uma coisa que ninguém sabe, Senhor. Porque falar o que todo mundo sabe, para que eles estão me chamando? Para ser óbvio? Chama outra pessoa, um líder deles mesmo lá. E eu fiquei, Deus, eu fui dormir na agonia. Por volta das 3 horas da manhã, eu já tinha lido muita coisa. Mas veio uma voz no meu espírito, perguntando para mim, quem é Dagon? Eu acordei num susto, às 3 horas da manhã, e a voz perguntava, quem é Dagon? Eu falei, não sei lá quem que é Dagon. Saber que eu tenho que saber quem é Dagon. Mas eu sou curioso, veio nítida, quem é Dagon? Eu fui para os livros, por volta das 7 da manhã, eu já tinha escrito uma tese sobre Dagon. Descoberto que Dagon, ele é o principado que atua na confederação dos 5 cidades filisteias. Porque as cidades filisteias, quando você fala filisteus, você não está falando de uma cidade. Está falando de 5 cidades, onde tem o Sérem de cada uma delas, que é o líder, aonde uma guerra que um entra, as outras 4 entravam. Então por isso ninguém dizimava os filisteus, porque matava uma cidade, derrubava e dizimava uma, as outras 4 vinha e sustentava e dava suporte àquela cidade que perdeu. Então Asdod, Asquelon, Ecrom, cada cidade dessa tinha gigantes, cada cidade dessa tinha exércitos, mas eram 5 reis diferentes, mas o principado era só um. A questão quando Davi pegou 5 pedras, querido, não foi porque ele achou que ia errar a mira, é porque ele foi para derrubar 5 gigantes. Porque ele sabia que cada cidade tinha um gigante. Golias era um gigante de uma cidade. Quando ele meteu a cabeça e falou, aqui, está aqui a cabeça, vem o resto, pode mandar. Ah, meu irmão, fugiram. Mas ele estava com as 4 pedras para derrubar o resto, porque tinha mais 4 cidades. Mas ali eu estou estudando. Aí Deus fala, Dagon é o príncipe de todas. É o principado de todas. O nazireu nasce para cumprir uma missão na terra. A vida dele, a unção dele, a existência dele está ligada na missão dele. Se ele sair da missão, ele perde a força. Todo nazireu é assim. Ele perde a força, perde a prosperidade, ele perde tudo. Cuidado, tá? Nazireus. Tem alguém consagrado aqui? Então, amém. Ali, quando Sansão nasceu, qual foi a missão que Deus deu para Sansão? Dizimar os filisteus da terra. Então o que ele tinha que derrubar? Dagon. Depois de tudo que eu sabia sobre Dagon, Deus falou comigo assim, meu filho,
Quando você quiser conhecer um servo meu, descubra quem é o inimigo dele. Porque o tamanho do inimigo dele determina a unção que eu derramei sobre a vida dele. Porque a tua unção é do tamanho da tua missão. E eu quero dizer para você hoje, se o teu inimigo é feroz, comece a glorificar. Porque Deus te deu uma capacidade, porque quando o inimigo é grande demais, é porque Deus resolveu lhe dar uma grande unção para se levantar. Tem alguém entendendo ou não? Então dê glória a Deus mesmo. Pode dar salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Eu comecei o congresso de jovens daquele ano, no sábado à noite, dizendo assim: quem é Dagon? Foi minha primeira mensagem. E foram 4 noites poderosas, porque eu falei sobre um Sansão que normalmente as pessoas não conheciam. Sobre um homem que ele era revelado a partir, não do que ele era, mas das resistências que vinham contra ele. É importante você entender, querido, que assim também a tua prosperidade era do tamanho do teu serviço. Porque quando Abraão, ele recebeu de Deus uma terra, nós achamos às vezes que Abraão ganhou uma grande bênção. Mas eu te dou uma notícia muito básica e importante. Não era Abraão que precisava da terra, era a terra que precisava de Abraão. Não era Abraão que precisava da terra. Abraão já era rico nessa época. Abraão já era muito próspero nessa época. Abraão já era um homem conhecido e famoso nessa época. Mas a terra era árida, a terra não dava nada, a terra não tinha fruto. Quem que mudou Abraão? A terra. Foi a terra que prosperou, querido. Porque a terra precisava de um homem de Deus pisar nela. Deus tem lugares que são teus. Deus tem lugares para você que precisam de você. Você precisa mudar o teu conceito da vida. Você chega no lugar e fala assim: eu preciso desse lugar. Não, Ele é que precisa de mim. Porque quando você entrar naquele lugar, vamos falar de um território, tem terreno que custa aí 100 mil reais, mas quando você entrar nele vai valer 1 milhão, sabe por quê? Porque quando você pisar nele, a terra que precisa de você, ela se tornará um lugar próspero. Tem muito pastor que chega: Deus, manda os empresários, que a igreja precisa deles. Nenhuma igreja precisa de empresário, eles é que precisam da unção que está sobre a sua vida, eles é que necessitam da autoridade que está sobre a tua vida. Pode ser mais alto as suas palmas, pode dar glória a Deus. Fale comigo: o limite das minhas posses está no limite do meu serviço. Você quer prosperar? Amém? Então aumente o teu serviço. Cada vez que você aumenta a tua missão, Deus aumenta a tua unção. Cada vez que você aumenta o teu serviço, servir pessoas, esse é o segredo. A máxima da excelência se chama voluntariado. Quando você decide fazer isso, Deus lhe dá tudo que você precisa. Eu lhe falo isso, eu podia estar aqui dando testemunhos a cada ponto, mas não é o caso. Eu tenho um testemunho real daquilo que vive o meu ministério. O que eu quero dizer para você é que é possível transformar realidades. Eu vim de uma família onde a dificuldade financeira era muito grande, mas de um pai que, graças a Deus, tinha uma mente próspera. Meu pai sempre dizia: dinheiro nunca é problema, é só trabalhar. E ele, lixeiro, a gente criava porco atrás, eu carregava lavagem todo dia para colocar comida para porco, lavar com criolina o chiqueiro. E eu passei minha infância, adolescência, grande parte debaixo de muita pobreza. Meus brinquedos eram do lixo. Mas eu acredito, querido, que quando isso aqui muda, você muda todo o seu mundo. A prosperidade que Deus me deu não é por vaidade, é apenas para dizer para você que quando Deus, querido, quando você entende o plano de Deus na sua vida, você muda a estrutura de uma família. Hoje a nossa casa é próspera, meus pais, meus irmãos, mas a questão, querido, não é por um acaso isso, é por uma questão de conceitos, de princípios de Deus que funcionam. Como às vezes nós mesmos pregamos, mas às vezes não cremos neles. Mas uma vez que você resolve ver na ótica de Deus, você começa a perceber, querido, que aquilo que você está chamando de grande problema pode ser uma grande oportunidade da sua vida. Tem momentos da sua história que Deus abriu um kairós. O que é o kairós? Rapidamente, o que é um kairós? Aionos é o tempo de Deus, tempo eterno. Ok. O cronos é o tempo da terra, está aqui, ó, a hora vai passando. Só que a Bíblia fala sobre um sinal. Toda vez que Deus vinha falar com Adão na viração do dia, era o kairós que acontecia.
É um tempo que rasga do eterno para o cronos. É um tempo chamado tempo de oportunidade. Kairos é utilizado como um momento que você tem chave na sua vida. O Kairos, biblicamente, ele é aberto sempre, todo Shabat, toda entrada de novo mês, toda entrada de novo ano, abre o que a Bíblia chama de sinal. É um Kairos, é uma nova estação, é um novo tempo. Só que na sua caminhada, e tem momentos que Deus lhe dá um Kairos, que é uma hora que você toma uma atitude na sua vida, que vai determinar todo o teu futuro. Só que às vezes o Kairos entra e você rejeita, você subestima, você acha que é o pior momento da sua vida, mas Deus na verdade está virando uma chave poderosa na tua história. Ele está reunindo a plateia, porque você está falando que é inimigo, mas Ele está dizendo, não meu filho, é plateia, muda a sua forma de pensar, muda a sua maneira de ver. Deus está preparando uma bênção tremenda para muitos líderes, ou todos que estão aqui nessa manhã. Você precisa começar a enxergar no prisma de Deus, pode dar glória a Deus. Agora, para que eu vou conquistar? Eu lembro quando Deus começou a nos dar multidões, nem diria multidões. Uma nossa cidade de 250 mil habitantes, a gente começou quando tem 1.000 pessoas, quando começou a ter 2.000, 3.000, quando chegamos a 5.000, a 6.000. Aí alguém me perguntou assim, para que você quer crescer? Eu perguntei também para mim, para que eu quero crescer? Para que eu quero prosperar? Eu perguntei, poxa, para que eu quero prosperar? O limite da minha posse, querido, está no limite do meu serviço. Então o que tem que acontecer? Se eu tenho um propósito de glorificar o nome do Senhor, eu preciso descobrir que quando eu tenho as respostas certas, Deus sempre vai virar uma chave na minha vida e me tornar distinto. Lá em Gênesis 15:1 diz assim sobre Abraão, depois destas coisas veio a palavra do Senhor. Toda vez que você vê depois destas coisas, é porque passaram um ciclo da sua história, passou um tempo onde as palavras que foram liberadas no passado, elas já maturaram, já conseguiram encontrar o seu pouso, a sua realização, e agora Deus está abrindo um novo ciclo dizendo, depois de tudo que passou, eu tenho uma nova palavra, uma nova perspectiva para um novo tempo da sua história. Em Isaías 55, 11, 10 e 11, 11 e 12, fala que a chuva cai, molha a semente, faz a semente brotar, e ali diz que essa semente brota e com um propósito. Lá no final diz, para dar semente ao que semeia e pão ao necessitado. E depois diz, assim a minha palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, enquanto não cumprir o que lhe apraz. Ali você está vendo que a palavra de Deus, ela tem um propósito, como a chuva cai, enche os rios, mas depois vem a evaporação, e ela volta para as nuvens enchem, congelam, e quando estão bem cheias, tem que chover, não tem jeito. Aí Deus disse, assim é a minha palavra, ela cai. Só que agora ela tem um processo. E no meio desse processo, ela só vai parar quando terminar o processo dela. E a questão é que você tem que entender que as nuvens já estão cheias. E eu vim dizer para você que elas já estão na hora de começar a chover das palavras que foram liberadas sobre a tua vida. Você precisa compreender que você está no meio de um processo. Deus não terminou esse processo ainda na sua vida. Há de convir que quando Deus chegou para Jeremias 1:10 e disse assim, o que você está vendo? Jeremias falou, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Aí entra o que eu falei agora há pouco. Aí Deus fala assim, viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para cumprir. Aí você fala, mas por que a vara de amendoeira, por mais que ela estava dentro da Arca da Aliança e aponta para o ministério profético restaurado, já está ótimo. É Deus restaurando de Jeremias ao seu ministério de novo. A vara de amendoeira, porque ela pode representar, mas a questão, querido, é que até hoje em Israel, quando vem o inverno, dezembro, janeiro, no final de janeiro tem a festa da árvore, Tu Bishvá. Essa festa é quando está acabando o inverno para chegar a primavera. E é interessante porque a amendoeira é a única árvore que ainda está no inverno e começa a dar flores. E quando Jeremias falou, eu vi uma vara de amendoeira, pode não fazer sentido para você nem para mim.
Porque tu em visão, querido, que não faz sentido nenhum para ninguém, mas para Deus faz. A questão é que quando você fala a tua verdade, Deus vai agir dentro dela. Porque se fosse nos dias de hoje, alguém ia falar, não, viu uma amendoeira, mas viu um jardim, viu uma cachoeira. Ele ia dar uma melhorada, né? Que a gente quer tentar florear a visão. Ele falou, não, eu vi só uma vara de amendoeira. Você viu bem. O que é viu bem? Você falou certo, você falou a sua verdade, você falou, mesmo sem saber o que significa, você está falando qual é a sua realidade, porque o teu milagre, querido, só vai acontecer quando você disser a tua verdade para Deus. Enquanto você estiver falando com Deus com meias palavras, e não for sincero com Deus, nada acontece. A questão é que a amendoeira, quando todo mundo está seco ainda, ela começa a florescer antes do inverno acabar. E Deus disse, viste bem, porque como o meu povo é desse jeito, eu velo sobre a minha palavra, porque quanto muita gente ainda não recebeu, muita gente ainda não colheu, você vai começar a florescer numa estação que ninguém está esperando, em um lugar que diz, essa terra não dá nada não, e essa igreja não cresce aqui não, e nesse lugar essas pessoas não prosperam não, para eles, mas Deus está dizendo, para você, eu vou lhe fazer florescer aonde ninguém está florescendo. Tem algum crente para receber? Diga glória a Deus. Mais alto em nome de Jesus suas palmas. Dê glória a Deus. A questão é que normalmente a gente vem para Deus com uma história. Eu acabei de contar rapidamente aqui parte da minha história familiar. Alguém já pensou assim, porque ele não conhece a minha. Porque todo mundo tem seu drama. E é interessante, querido, que Deus, Ele considera o teu drama e a tua história, mas Ele não respeita. Ele considera, mas Ele não respeita. Um dia um paralítico estava lá precisando de ser curado, Jesus perguntou, você quer ser curado? Aí o rapaz começou a contar aquele drama dele. Jesus, mas eu estou aqui há 38 anos, a água mexe ali, não tem um diácono que me leva lá. Olha, eu estou aqui um tempão, não tem ninguém que me leve em casa. Acaba o culto, ninguém olha para mim. Sabe aquela história? Só acontece em Volta Redonda aqui não, né? Mas eu estou nessa igreja, nunca ninguém me visitou, o pastor nunca foi na minha igreja. Jesus falou, meu filho, você não está entendendo, porque você quer ser curado. Porque tem gente que perde a bênção, querido, que acha que contar o drama vai resolver algum problema da vida dele. Você tem o seu, também tem o meu. Isso não vai mudar nada na nossa história, não. A questão é que depois Jesus entrou na sua história, Ele diz, levanta, meu irmão, toma o teu leito logo e anda. Toma uma decisão na sua vida. Para de contar a sua história. Tem ovelhas nossas, irmãos, que acaba o culto, você prega aquela mensagem poderosa, que até você duvidou dela. Você fala, meu Deus me usou tanto hoje, que até eu estou duvidando. Aí tu desce. Aí vem uma ovelha e fala assim, eu queria que você orasse por mim. Você fala, mas meu Deus, a unção estava lá, já estava fazendo. Deus. Aí ela começa e conta 5 minutos para você de uma história. Aí você ouviu aquela história dela, você põe a mão na cabeça dela e diz, Deus muda a história dela hoje, eu estou entrando no reino do Espírito como sacerdote, estou quebrando toda a ação do diabo. Quando você acaba de orar, ela fala assim, mas pastor, eu queria te contar uma coisa, mas minha história é muito difícil. Ela continua de novo. Sabe por quê, irmãos? Ela não quer cura, não. Ela não quer libertação, não. Ela não quer nada, não. Ela quer manter a vida dela, chamando a atenção o tempo todo. Mas uma coisa é uma ovelha ser assim, mas eu quero ver um pastor desse jeito. Você precisa parar de contar o seu drama. Chega na hora da oferta, não, mas eu não tenho porque eu sou num bairro pobre, aqui eu sou de uma igreja muito pobre, eu sou não sei de onde. Irmãos, eu te convido a visitar a Volta Redonda. Nossa igreja é num bairro simples. Comecei a trabalhar com jovens que vieram das drogas, mas hoje Deus nos prosperou muito. As pessoas são as mesmas, o lugar é o mesmo. O que eu mudei neles foi a mentalidade deles. E na cidade diz hoje que é a igreja mais rica da cidade, fala um monte de coisa e a gente só vai tomando posse, só dizendo, pode falar, pode falar, pode falar. Cabe 300, 400 carros de estacionamento, não cabe, não tem, lota aquilo, tem que fazer 3 cultos, não tem como. Por quê? Porque a mudança de mente transforma ambientes, querido. Agora, enquanto você conta a tua história, deixa eu te dar uma notícia, não esquece isso não. Deus considera, mas não respeita. Não respeita. Você imagina se Deus respeitasse Moisés, quando falou, mas Deus, eu sou gago, eu não posso. Moisés, vai libertar o povo. Mas eu sou pesado, digo, Moisés, vai libertar o povo. Quando Deus te dá uma palavra, querido, Ele já sabe tudo que você é, mais do que você.
Ele já sabe seus limites, já sabe tudo que você é. Mas ele está dizendo, eu não te mandei eu? Não falou isso para Josué? Não te mandei eu? Então se eu te mandei, vai e faz. Agora, enquanto eu vou contar meu drama, eu estou perdendo tempo da minha vida. Enquanto eu estou tentando justificar para Deus o porquê que eu não consegui bater a minha meta lá com a igreja, meu propósito de crescimento, de romper, de comprar alguma coisa, de abrir o nível maior de conquista, não vai adiantar nada na minha história. O que você e eu precisamos entender, querido? Que no dia da sua maior dependência, normalmente é o dia da sua maior conquista. A pergunta que às vezes eu fico fazendo na Bíblia para vários textos é para aquela história de Jericó. Eu fico pensando, Deus, por que a muralha caiu no 7º dia? A gente está tão acostumado com 7, a gente fala, porque 7 é o 7, após 7 é o 7. Não, querido, porque 7 é Shabat. É o dia que ninguém pode trabalhar por nada. Eles tinham que depender do eco dos 6 dias que passaram. É o dia da total dependência que você diz assim, ó, fiz tudo que eu pude, agora não tem mais jeito. Agora acabou. Agora só Deus. Aí Deus falou, hoje eu derrubo. Sabe por quê? Porque quando você diz, não tem mais jeito, é só Deus, é o teu Shabat. É a hora que você diz, meu Deus, agora é contigo. É a hora que Deus vai derrubar as maiores muralhas da história do teu ministério. Às vezes você nem espera. Quantas coisas que eu batalhei anos por uma coisa, por algo ser alcançado. E uma coisa fantástica, irmãos. Deixa eu te dar uma boa notícia. Deus não responde a todas as suas orações. Sabia? Graças a Deus. Eu fiquei 5 anos num galpão de 400 lugares, orando cadeira por cadeira. Para não dizer todos os dias, eu posso estar exagerando, mas praticamente todos os dias. Eu abri o galpão, entrava, orava, botava a mão nas paredes e dizia, Senhor, dá-me esse lugar. Dá-me esse lugar. Eu estava igual aquela mulher, dá-me, então eu morro, me dá esse lugar. Deus, isso aqui é minha promessa, meu futuro está aqui, eu sonho. Aquilo para mim, $200 mil, era... Pensa num negócio grande. Pensa numa conquista exorbitante. Deus não me deu. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando eu passo lá na frente hoje, está a Universal lá reunida, no lugar, que também uma coisa eu profetizei, que ia ter que ser igreja, né? Eu falo, Deus, obrigado que o Senhor não respondeu a minha oração, porque eu só consegui enxergar esse negócio. Hoje, no lugar de 10 mil metros, vale mais de 10 milhões. Eu fico olhando, Deus, graças a Deus, a minha mediocridade o Senhor relevou. Porque o Senhor até considera, mas o Senhor não respeita a gente não, graças a Deus. Porque às vezes, irmãos, Deus não respondeu a tua oração, porque você sabe que o sonho de Davi era ser soldado, mas Deus queria que ele fosse general. Sabe aquela oração, Deus me faz o soldado, Deus fala, não meu filho, não vou fazer. Aí você fala, Deus, meu filho, você vai ser general, você não está entendendo. Você está querendo uma coisa que eu não planejei para você. O que você está orando, eu não vou te dar, porque eu tenho algo muito maior sobre a tua vida, para liberar sobre o teu ministério. Pode dar glória a Deus, meu Deus. Mas lá em Jericó tinha uma muralha. Irmãos, vai ler os comentários. O negócio era alto demais, inclinado, impossível de passar. É aquela situação que tu olha e tu fala assim, meu Deus, agora é só o Senhor mesmo. Tem momentos do ministério da gente, irmãos, que a gente se sente muito só. Porque o líder normalmente é solitário, porque ele vê o que as pessoas não vê. Ele sente o que os outros normalmente não sentem. E normalmente tem pouca gente que vê como ele vê e sente como ele sente. E tem momentos da vida que você olha para aquela muralha e fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Só que aquilo que hoje, querido, é uma muralha para você, amanhã vai ser tapete. Você tem que entender isso. Hoje você está dizendo, eu não consigo imaginar do outro lado, porque você está pensando que tem que pular. A gente pensa na nossa mente, a gente fala, vou pular, como é que eu vou pular esse negócio? Mas ninguém pensou que Deus vai derrubar. A questão é que a gente pensa, vou ter que dar um salto tão alto aqui. Só que quando começaram a adorar, a muralha teve que se ajoelhar. Amado, toda muralha vai ter que se dobrar diante da adoração. Se você começar a adorar diante do teu caos, vai ter gente chamando de maluco, mas vai ter anjo correndo tudo que é lado, porque Deus já deu ordem aos anjos a teu respeito. E a ordem de Deus do céu é o seguinte, preste atenção. Se você ficar parado, os anjos ficam parados.
Mas ele disse para os anjos: eu já dei ordem aos anjos a teu respeito, para que os meus filhos não tropecem nem uma pedra. Se você começar a andar, a muralha vai ter que cair, pedra vai ter que sair, porque Deus já deu a ordem aos anjos. Ai deles se não começarem na tua frente, tirando os obstáculos do teu caminho. Deus já deu uma ordem a teu respeito. Se você ficar parado, você nunca vai ver o milagre. Mas se você der passos de autoridade, fé e não parar, Deus já falou para os anjos: vai tirando, porque meu filho não vai tropeçar em pedra nenhuma que tiver na frente dele. Agora o que eu preciso entender é que aquilo que hoje é muralha, amanhã será o quê? Tapete. E normalmente aquilo que hoje te envergonha vai ser o teu tapete vermelho que vai te honrar no futuro. Porque a tua autoridade vai estar exatamente no lugar da tua vergonha. Eu passei anos na minha vida, querido, construindo um ministério, literalmente construindo igreja, e literalmente entrando em desafios. De noite, que às vezes eu dizia: meu Deus, eu não quero que amanheça não, porque eu estou tão endividado. Tem tanta conta para pagar. Eu sei que ninguém entende desse assunto aqui. Mas eu falava: Deus, qual é o propósito que eu estou vivendo? Eu me lembro uma vez que a gente fez uma oferta na igreja, o povo já tinha dado, a ovelha já tinha tirado já tudo dela, né? A lã toda, mandei as ovelhas levantar o braço, tirei até debaixo do braço. Tinha ovelha com pneumonia, porque estava sem condições, não tinha lã mais. Eu tirei tudo. Sabe quando acabou? No outro dia, logo depois do almoço, me liga alguém do escritório e diz: apóstolo, pastor, nós fomos assaltados, levaram todo o recurso. Aquele dinheiro que tinha era 10% do que eu precisava. Então já estava ruim. Você entende o que é isso ou não? Tem algum pastor que entende o que é isso? Aquela segunda-feira que tem aluguel e IPTU junto, tem um monte de coisa, tem um monte de acúmulos. Você precisa de um dinheiro, você precisa de 50 mil, tem 5 mil, e mesmo assim tem papel que alguém ainda vai trazer o dinheiro ainda, né? Alguém ainda prometeu que vai dar R$300, vai trazer de tarde, e o banco está fechando. E roubaram o que a gente tinha. Naquele dia eu fui para casa. Eu falei: Deus, acabou, meu Deus. Eu entrei no meu quarto, eu deitei no chão e chorava. Quando minha esposa entrou, ela falou: tu é valente, tu é guerreiro, levanta desse lugar, põe tua melhor roupa e Deus vai te honrar. Irmãos, como é bom você ter alguém do teu lado que acredita mais do que você tem hora. Sabe aquela história, parecia até minha mãe, eu fui enxugando assim, falei: calma aí, peraí, não sabe brincar, não brinca. Mas nesse dia era o meu limite de guerra, de muralha, dizendo: não tem jeito. No outro dia a gente tinha uma celebração de discipulado. Eu não pedi, nem fiz no desafio, nem muito menos, não é do meu estilo isso, ficar contando meu drama. Mas as pessoas começaram a trazer dinheiro. A gente não só levantou o valor total que a gente precisava, como sobejou. E Deus disse para mim: quando vem uma tragédia, eu venho logo com a provisão. E eu venho sempre com o melhor para te surpreender que eu sou Deus da sua história. Aquilo que hoje é muralha, amanhã será tapete da sua honra. Deus vai lhe honrar. Agora ouça. Muitas vezes que eu estou ministrando, esse doutorado que eu fiz, essa pós-graduação em crise, que eu não queria ter feito, mas Deus me fez fazer. Hoje, na verdade, é a autoridade que eu tenho no meu ministério para desatar muita gente. No início eu não entendia, mas hoje eu entendo isso. Quando eu viajo Brasil afora, fora do Brasil, e às vezes eu estou em algum lugar ministrando e falo: Deus, o que eu estou fazendo aqui no meio desses doutores? Deus fala comigo: é porque eles não sabem o que você sabe. Eles não viveram o que você viveu. E quando você abre a tua boca, você tem um testemunho, uma autoridade de algo que eu fiz sobre a tua vida. E hoje, literalmente, o que era a minha crise, hoje é meu tapete vermelho. É o que me honra, é o meu testemunho. E assim eu profetizo sobre a tua vida. Aquilo que te humilha hoje será a tua autoridade. Vai ser a área que você vai ministrar com tanta autoridade e testemunho, que vidas serão abençoadas por causa de você, teu testemunho. Mas ouça algo. Hoje Deus nos trouxe aqui para provocar alguma atitude. Eu acredito muito no poder de uma palavra, querido, mas quando a gente toma uma atitude em direção a ela. A Bíblia fala que Moisés um dia subiu uma montanha. E Josué lá embaixo entrou numa batalha, onde era a primeira batalha que Israel estava vivendo depois de atravessar o Mar Vermelho contra os amalequitas. Preste atenção.
A Bíblia diz que quando Josué estava lá embaixo batalhando, Moisés lá em cima levantava suas duas mãos. E a Bíblia diz que enquanto Moisés tinha suas mãos levantadas, Josué vencia. Mas quando Moisés abaixava as mãos, Josué perdia a batalha. A Bíblia fala que Arão e Hur estavam lá com ele. Um de um lado, outro do outro. Um líder dos anciãos e um sumo sacerdote. Eram as duas maiores autoridades de Israel depois de Moisés. A questão, querido, é que aqueles dois homens no alto da montanha com Moisés, eles conseguiam enxergar a guerra na mesma perspectiva, no mesmo prisma que Moisés enxergava. Porque a maior luta de um líder se chama solidão, porque Deus lhe faz ver coisas, os outros não veem. Mas Deus deu Arão, sabe para quê? Para poder ver, pisar na mesma dimensão que o líder dele estava. A única diferença é que eles não tinham a mesma autoridade, mas eles tinham a mesma visão. Deus vai lhe dar discípulos que vão subir no mesmo nível que você. Eles não terão a mesma autoridade que você, mas eles vão ver como você vê, eles vão entender como você entende, e terão a mesma revelação que você. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quando os dois estavam lá em cima, Moisés ficou com as mãos cansadas, os braços cansados. Porém, querido, quando Moisés levantava as mãos, olhe para mim. Ele não levantava as mãos, mas ele levantava. Quando Josué lá de baixo olhava para Moisés, Joshua, a salvação, que é exatamente a figura do Messias, ele olhava para o futuro dele, porque essa é a imagem que apontava para anos no futuro que Deus iria fazer. Moisés não estava assim, ele estava dessa forma. E Deus, na verdade, já estava projetando o livramento que viria sobre o povo. Quando Josué olhava para aquela imagem, ele olhava para a visão que Deus queria dar a ele, o futuro dele, e por isso ele vencia. Mas quando abaixava, ele perdia. Porque quando Deus, querido, revela o teu futuro, isso é a força e a energia que você tem para suportar as lutas da sua vida. E quem está me entendendo, diga amém. A questão é que quando ele fazia isso, você sabe o que significa isso? É Deus lá já avisando: eu vou mandar um grande livramento. Arão e Hur segurava as mãos de Moisés, porque tinha que ficar assim para ter vitória. Se abaixasse, perdia. Anos se passaram. Um dia Jesus Cristo estava para acontecer o maior fato da história da humanidade. E colocaram Jesus exatamente numa cruz em cima de uma montanha. A questão é que quando o líder está lá em cima, nessa posição, quem está lá embaixo vence. Esse é o princípio. Deus já deu a letra antes. Você já está indo lá na frente, né? Deus já deu a letra antes. Deus já deu o que ia acontecer. Mas quando o diabo armou contra Jesus, ele pensou: eu vou pregar as mãos dele para sofrer, e para ele ficar preso e amarrado naquela cruz. Só que para Satanás, ele estava pregando Jesus ao destino de derrota. Só que para Jesus, ele estava ajudando Jesus a não desistir. Porque mesmo que Jesus quisesse abaixar seus braços, ele não poderia abaixar. Aquilo que você acha que é sofrimento, na verdade Deus vai usar para plantar você no seu desígnio. Quem está me entendendo, dê uma salva de palmas ao Senhor. Mas faz isso bem alto, dê glória a Deus. Antes de eu terminar e orarmos, ouça uma coisa para você, querido. Quando pregaram os braços do nosso Senhor Jesus, quem olhava e dizia: coitado, ele está sendo humilhado, exposto, nu diante de todos. Mas isso na ótica do inimigo. Mas você tem que começar a olhar na ótica de Deus, querido. Na verdade, Jesus estava sendo pregado ao seu destino. Nem se ele quisesse desistir, ele estava pregado ao seu destino. E quem mandou pregar foi o próprio diabo. Todas as vezes que uma guerra vier contra você, querido, olhe na ótica de Deus. Porque existem coisas na sua vida que foi exatamente por elas que você está onde está hoje. Foi exatamente por elas que o teu ministério está onde está hoje. Foi exatamente por elas que Deus lhe deu a autoridade que você tem hoje. Por isso, quando o diabo está achando que está fazendo você sofrer, na verdade você está plantado no projeto que Deus tem para a sua vida. Por isso, nessa manhã, líderes, homens e mulheres, quando estivermos juntos hoje, tomando a ceia da unidade, que você possa projetar isso no teu espírito, de que aquilo que você está vivendo, não é que você vai buscar o problema e dizer: vem inimigo, vem problema. Não, você não vai chamar
reclama nada. Mas você entender que quando o inimigo está vindo, é porque uma grande bênção está chegando para você, é porque Deus está planejando algo muito poderoso na sua vida, é porque Ele está aumentando a tua unção, Ele vai fazer teu cálice transbordar, Ele vai te dar uma prosperidade sobrenatural. Então hoje se estabelece um novo tempo sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Quem crê, diga glória a Deus. Se essa palavra faz sentido para você, se ponha de pé nesse momento. Se você, querido, entende que Deus nos traz aqui essa noite, essa manhã, com um propósito, e com esse propósito, querido, que Deus tem, é que você não saia do caminho dele. Você não se perca pelos acontecimentos ao seu redor. Todos eles, até o que você chama de ruim, está trabalhando em direção a você. Mas você precisa ter uma convicção. Você precisa encontrar o desígnio que Deus tem para a sua vida. Eu quero orar por vocês, pastores, líderes, que eu acredito que esse café, esse projeto, vai ter dias que vocês vão escolher a igreja de um, de outro vai dizer, não está cabendo mais igreja de ninguém. Porque não vai ter igreja que caiba essa unidade de pastores. Ou vai ter que fazer 2 cultos, ou vai ter que arrumar um lugar maior. Porque Deus vai começar a provocar, querido, com motivações corretas. Muita gente se reúne num projeto desse para os seus motivos pessoais, políticos e os outros aí que tem pela frente. Mas eu estou vendo aqui líderes sinceros que estão aqui por um propósito. Eu espero, querido, que você não macule a tua motivação. Porque se você tem um propósito objetivo e claro, de unidade, Deus vai tornar esse culto, essa celebração desejada. Vai ter gente pedindo para vir, dizendo, eu posso ir aí, porque eu estou sabendo que quando os pastores de São Gonçalo se reúnem para orar, está acontecendo coisas sobrenaturais. Mas você precisa entender uma coisa. Leia com os olhos de Deus, porque você está no processo certo, você está no caminho certo. Deus está te levando à maior conquista da história da sua vida. Eu quero orar por você agora. Quero pedir a Deus, eu agradeço por fazer parte hoje desse momento tão importante e que eu acho que histórico na nossa vida. Eu sei que para subir um altar como esse, onde tem tantos pastores nobres, não é qualquer pessoa que vem. Por isso eu quero agradecê-los por me dar esse privilégio. Que Deus os abençoe. Eu quero ter boas notícias do que Deus está fazendo aqui. Mas eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Jesus, eu clamo agora, Senhor, que essa palavra, Senhor, possa ser como um batismo de fogo sobre a vida de cada pastor aqui. Cada um está vivendo a sua história, meu Pai, mas não é o drama já passou, é história. O Senhor está escrevendo uma história de cada um aqui, meu Pai, porque o Senhor é aquele que olha a nossa história, mas o Senhor não a respeita, porque o Senhor sempre fará além do que a gente imagina. Por isso eu quero pedir ao Senhor, Pai, prospera aqueles que estão debaixo de lutas, ó meu Pai, numa muralha como de Jericó. Está na hora do tapete ser exposto na frente, para que o Teu nome seja glorificado sobre a vida dos Teus filhos. Eu quero abençoá-los, ó Deus, porque eu creio na Tua palavra poderosa. Assim eu oro em nome de Jesus. Quantos creem, dão uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Depois terá a ceia do Senhor sendo ministrada.